Então, boa noite. Hoje a gente vai retomar uma aula que ficou um pouco para trás, que é a unidade 3, sessão 1. Eu com vocês, eu já fui para a sessão 2, que era referente às cotas, e aí como uma aula puxava a outra, eu dei sequência, e agora é um momento propício para a gente retomar essa aula que ficou um pouco para trás. Ela ajuda também em configurações, tá? Então, na parte de desenho, ela também vai facilitar. E aí que eu pensei, né? Então, são várias informações sobre edições, né? E configurações do AutoCAD, mas eu preparei, vou fazer com vocês alguns exercícios. São exercícios que que eu vou recolher, esses que vão ser entregues, mas eu resolvi fazer com vocês para não ter dúvida. E quem puder acompanhar, né, já consegue ir fazendo também, tá? Então, essa é a nossa lógica. Então, unidade 3, sessão 1, estamos voltando. Aqui, essa aula era para ter sido dada no dia 10, que foi um feriado, e a gente tem ela hoje, dia 22. Então, vim com cotas, depois a gente trabalhou uma outra aula, e agora eu vou retomar ela só para a gente depois poder avançar, porque agora começam mais configurações de plotagem, né? Então, ferramentas auxiliares de precisão. A gente viu já algumas ferramentas e aqui estava previsto um exercício para ser entregue agora no segundo bimestre, por isso que eu acho importante que a gente faça. Eu preferi fazer a revisão com vocês do que dar essa aula, né? A outra turma que não teve feriado, então eu andei um pouco para frente. Então, hoje a gente vai retomá-la, tá? A ideia, de novo, né? Tentem fazer as anotações, se puderem, eu acho que é essencial, principalmente para vocês criarem uma forma de trabalhar do AutoCAD. Eu sempre falo isso, vou ficar batendo na tecla que alguns momentos, quando eu estou fazendo algum exercício, eu erro uma coisa e eu vejo que depois de um tempo eu pego o exercício ou preciso usar as ferramentas, eu vejo que eu erro de novo, né? Então eu coloco umas observações, esses meus caderninhos aí porque, sei lá, é alguma programação que eu tenho na minha cabeça que eu acabo fazendo, tendo o mesmo erro, sei lá, se é de outro computador, enfim. Então, nessa seção das ferramentas, a gente vai voltar um pouquinho na parte de desenho, e são configurações que vão ajudar vocês ganharem bastante agilidade, tá? Então, né, a gente pensa que a gente está voltando, né? A gente ainda estava trabalhando com alguns arquivos novos. Então, aqui a primeira coisa que eu peço para quem está na frente do computador e pode fazer exercício junto comigo, ou quem vai fazer isso depois assistindo a aula gravada, abra um arquivo novo, né? E o template vai ser o Acadiso, só para a gente fazer o exercício, né? Então, new, a gente vai trabalhar ainda com o Acadiso só porque ele tem umas configurações já do AutoCAD e a gente consegue não ter tantos problemas. Então, abrir o arquivo, template Acadiso, a gente vai começar a dar uma olhada em todas essas ferramentas aqui. Então, a gente viu comandos de desenho que ajudam, né? Então, a gente começou com line, depois viu que tem polyline, viu que a gente pode dar mirror, offset, tem outras configurações, né? Outros comandos que ajudam a gente no desenho ser mais rápido e preciso. E aqui, essas ferramentas aqui, elas ajudam principalmente em precisão, tá? Então, de repente, a gente não tem certeza do ponto que a gente está pegando, se a gente está fechando um desenho, está conseguindo unir duas linhas, enfim. E aqui a gente consegue fazer essas configurações. Então, as principais ferramentas são Grid, Snap, Dye-Mode, o Orto a gente já conhece, acho que foi desde a primeira aula, Polar Tracking,
o Snap e Object Snap Tracking. Essas são configurações que a gente observa aqui embaixo, ó. Então, o Orto foi das nossas primeiras aulas, a gente configurou o Orto, aprendeu alguns outros. Então, aqui embaixo, se vocês passarem o cursor aqui, ó, a gente tem o Grid, que a gente vai montar, o Snap Mode, aqui o Dynamic Input, que a gente já aprendeu, o Orto, né? Então, quando ele está azulzinho é porque ele está configurado. Aqui o Polar Tracking, que a gente também vai ver, o Object Snap, o Snap, que também ajudou a gente em muitos momentos a encontrar finais de linha, enfim. Né? Então, aqui a gente tem uma sequência de algumas ferramentas que ajudam a gente nessa precisão. Então, a gente vai se ater a essas que eu falei no slide. E a gente vai começar, então, entendendo qual que é o grid. Eu acho que o grid, durante a aula, não sei se foi na turma de vocês, eu tinha umas perguntas assim, professora, o que é esses quadrados aqui que a gente vê no model, né? O que são essas linhas? Para que serve e tal, né? Então, no momento, a gente não utilizou ela, né? Ela ajuda a gente a ter uma orientação na nossa parte de trabalho. E esse aqui é o grid, ó. Então, aqui embaixo, se a gente não clicar nele, se ele não tiver azul, é porque ele não está ativo. Então, a gente tem a nossa tela de trabalho aqui preta ou branca, se você tiver configurado ela de uma outra forma. E quando você precisa ver essa grelha, você ativa o grid aqui, né? Então, é aqui embaixo. Eu coloquei no slide um print aqui para vocês verem. Uma forma da gente ativar ela é apertando o F7, tá? Então, é uma forma mais rápida, né, de trabalhar no F7. Eu confesso que muitas vezes eu não guardo todos os Fs, assim, né? Mas se você trabalha bastante com ele, você acaba decorando. Então, ligar e desligar o grid acontece clicando, então, aqui em cima, ou F7, clicando ou não. Né? A ideia dessa malha, ela pode ser formada por pontos e por linhas, né? Então, ela faz o papel mais ou menos que a gente fazia num papel milimetrado, né? Que ajuda a gente se organizar, às vezes a gente não precisa trazer uma régua, então a gente sabe quantos quadrados são uma unidade, 5 unidades, a gente pode definir isso e consegue fazer um desenho sem a necessidade da régua. Então, a ideia do grid é mais ou menos isso no AutoCAD, né? Então, a princípio, a gente consegue ligar e desligar. Como que a gente troca essa informação aqui de ser retas ou ser pontos que o livro traz para a gente? Aqui do lado do grid tem esse Snap Mode, tem uma setinha aqui. Eu vou clicar nesse Snap Settings. Quando ele está nessa parte, aqui são as divisões, então os meus espaçamentos estão de 10 e 10, e aqui na parte do grid, que é o F7, tem essa opção aqui, que é no 2D, eu vou acionar ela, vou ticar nela e vou dar OK. Aí ela transforma a tela em pontos. É, assim, opcional para quem gosta de trabalhar numa situação ou outra, tá? Então, não gostei, vou voltar na grelha mesmo. Então, desclica aqui e trabalha assim. Você pode, então, também nessa tela aqui, mudar os espaçamentos, né, que está de 10 em 10, eu posso deixar, vou fazer bem exagerado de 100 em 100. Só para a gente ver como que muda. Ok, tá vendo que aumentou a grelha? Então, a gente pode definir qual é o espaçamento. Qual que é o sentido disso? Para que a gente faça algum desenho, de repente, usando esses quadrados como recurso de desenho, tá? Mas ele sozinho, gente, ele não ajuda em nada. Ó, vou apertar o Line e vou tentar achar algum prender aqui, né? Então,
eu acho que eu fiz um risco do tamanho de um quadrado aqui, vou conferir com a minha cota aqui, nossa, ele não deu, era para dar 200 certinho, então quer dizer, eu não tenho essa precisão, né? Ele não marcou em ponto nenhum. Então o grid sozinho aqui, ele não faz sentido. A gente precisa, então, que é a próxima, né? Aqui a do grid a gente consegue mudar as dimensões, né, dele, consegue configurar esses espaçamentos. A gente também pode colocar os valores, não abrindo só aquela tabela, a gente pode abrir escrevendo grid mesmo na nossa barra de comando, e aqui a gente consegue digitar o espaçamento que a gente quer, mas no sentido só de x e y, de uma vez só. Deixa eu fazer aqui para não ficar. Então, a gente digitou o grid. Aqui tá vendo que está o 100 que eu coloquei do espaçamento? Eu quero mudar para 10 de novo. E aí eu só cliquei ali, ele fez essa mudança. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente pode também, aqui ele está falando que as duas distâncias são iguais. Se eu desclicar aqui e resolver que vai ser 10 e 20, eu posso, eu mudo também a configuração dele, tá? Ai, mudei lugar errado. Se eu quiser mudar as dimensões em relação a x e y, tá vendo que agora ficou um retângulo? Eu fiz rápido aqui, deixa eu te falar. Aqui, ó, é o grid. Aqui a gente tá mudando a parte do grid, tá? Então, eu modifiquei aqui, mas a gente não fez essa parte ainda. Então, eu coloquei no X um espaçamento de 10 e no Y quis de 20. Ah, por quê? Porque eu vou acabar desenhando alguma coisa com esse tipo de espaçamento e resolvi que que assim vai me ajudar melhor. Então, eu posso modificar. Então, variável, posso modificar o grid da maneira que for melhor para mim, tá? Então, a gente também pode fazer de uma forma mais rápida aqui, só em relação a esse espaçamento, digitando 0 ou 1, né? E aqui na lateral, então, mostrei aqui no slide, escrevi, né, igual o livro também coloca, e mostrei. Então, aqui é a parte que a gente transforma. Se ele está habilitado, a gente tem pontos, desabilitado, a gente forma as grades em linhas, tá? E aí, onde a gente abre aquele diálogo, é aqui nessa seta do lado do grid, que é o Snape. Essa setinha aqui abre a outra janela que eu mostrei para vocês. É só clicar aqui em cima do Snap Settings. Tá? Então, a gente consegue configurar esses espaçamentos do grid da grelha. Aqui é o Snap. O Snap é esse botão ao lado. Então, o grid sozinho não consegue nos orientar de fato, mas a gente ativando esse Snap, aqui na lateral, a gente percebe, ó, vou dar um line, tá vendo que o meu cursor começou a andar? Ele fica preso, ó, ele fica andando conforme a nossa grelha. Então, agora sim, se eu quiser desenhar algo, então eu sei que aqui a distância daqui a aqui foi o 10, daqui a aqui é o 20, deixa eu dar um zoom, né? Então, aqui eu configurei que é 10. Então, eu mexo o meu cursor e ele já vai parando nesses pontos. Então, eu quero 40, andei 20, 20, né? Então, se eu tenho um desenho que é rápido, assim como o papel milimétrico, eu quero trabalhar, então eu posso utilizar o grid. É nessas circunstâncias que ele vai fazer sentido, né? Então, você pode ver que aqui ele tem tirar com a mãozinha aqui. 2, 3, 4, 5. E aí ele tem até uma linha um pouco mais forte. Então ele também tem essas informações. Eu sei que são 5 unidades de 10 que eu já tinha configurado. Então eu sei que aqui é 50. Vamos tirar a prova. Vou fazer a cota aqui. Então a gente tem 50. Então, quero desenhar algo em função de uma grelha, vai me facilitar, eu vou ganhar mais tempo. Eu configuro o grid
para a forma, pela dimensão que vai me fazer mais sentido, e para que isso faça, realmente possa utilizar essa grelha, né, eu ativo aqui nosso Osnape, tá? Então ele começou a caminhar. Ah, não tá fazendo sentido essas dimensões do grid. Volta lá no grid e modifica novamente, tá? Então não tem problema. Então esse ícone do outro lado, ele pode ser ativado pela função F9, tá? Aqui que a gente consegue esses espaçamentos também, tá? Então a gente consegue configurar o tanto que ele vai indo prendendo os pontos. Então a gente tem a grelha do grid que ajuda a gente configurar, e aqui a gente também pode trabalhar configurando de tanto em tanto que ele vai caminhar. Então, eu posso ter uma grelha grande, mas eu quero que o meu cursor ele vá parando. Então, eu tenho no grid 100, mas aqui eu posso configurar que de 10 em 10 eu quero que ele dê umas travadinhas para que eu perceba uma divisão menor, enfim, de alguns momentos eu preciso de 100 em 100, alguns outros eu preciso de múltiplos ou dividendos dessa numeração. Eu configuro aqui também, da mesma forma naquela seta, tá? Então, na mesma tabela que a gente abriu, aqui do lado, ó, eu abro essa setinha, ele mostra aqui. Então, aqui a gente aprendeu do grid e aqui agora é do Osnape. Ah, eu quero que eles fiquem iguais, tranquilo. Aqui eu também quero que volte a ser 10, 10. Ok, voltou tudo seu quadradinho e eles estão andando de 10 em 10 de forma igual, tá? Então, que momento que a gente usa isso? Em momentos específicos. Eu, particularmente, eu não trabalho muito com grid, né? Então, eu sempre dou medidas, eu digito as medidas. Então, para mim, na parte, né, que eu mais civil, eu não utilizo tanto, mas em algum momento ou outro que eu precisar trabalhar com um projeto que seja mais modular, tá aí a alternativa que eu acho que faz mais sentido do que a gente realmente ter que desenhar uma grelha, enfim, né? Então, primeiro ponto é a gente aprender a configurar o grid e esse Snape que faz parte, né, que anda junto, que ele dá sentido ao grid. Então, é a mesma tabela e a gente configurou os dois. Esse Dynamic Input, são formas da gente visualizar as dimensões que a gente está trabalhando. Eu coloquei uma tabelinha aqui que eu acho que não está no slide. Gente, esse slide eu mandei naquela data que eu falei aqui, tá? Deve estar numa mensagem, se vocês quiserem eu mando de novo. Eu não consigo separar uma turma da outra, eu tenho que fazer um por um. Então, foi provavelmente para vocês no dia 9, nas mensagens. Então, esse slide está com vocês já. Se vocês conseguirem localizar, se não, me manda um oi lá que eu respondo com o slide de novo, tá? Posso mandar de novo, mas só para não ficar enchendo a caixa de vocês também. Então, provavelmente no dia 9 ele está lá. Às vezes vocês até baixaram e não entenderam por que foi encaminhado, mas era essa aula que a gente não teve, né? Então, aqui, grid, o Snape. Aqui eu coloquei uma observação que é o que eu queria dizer, que nesse slide anterior, eu não coloquei isso para não confundir, mas quis deixar gravado aqui na aula que há algumas situações assim também. Lembra que a gente tinha um comando nosso, quando era relativo ou absoluta, as coordenadas, elas faziam sentido, né? Então, a gente tinha para opção 1 quando era absoluta, e aí, quando era relativa, que a gente usava o arroba, né? Ela tinha que estar no zero, e, enfim. Aqui tem uma relação com essa situação aqui. Então, se ele estiver ligado ou ligado, ele pode interferir. Então, eu achei essa explicação aqui bem sucinta e trouxe. Eu acho que eu vou mandar esse arquivo para todo mundo de novo e salvo aqui, tá?
Então, ele pode interferir quando vocês estiverem desenhando com coordenadas. Então, coloquei uma observação só para vocês lembrarem. Que, de repente, vocês ativam, né, ele, e aí não entendem por que que não está dando certo. Igual a gente estava vendo que o cursor não obedecia, enfim, né? Mas a informação de hoje é mais em função da forma que isso vai aparecer para a gente no cursor. Então, a gente vai digitar esse Dynamood. Vou digitar mesmo. Baixo, eu começo, ele já aparece. E aqui, entre parênteses, a gente vai ter três números, né, que a gente utiliza e a gente vai só testar cada um deles. O livro, ele traz essa informação. Então, ó, da mesma forma, eu digitei e o meu estava com um 3 aqui entre parênteses. Se eu der Enter agora, eu estou falando, ok, eu quero essa nomenclatura do 3. O 3 aqui, ele liga a ferramenta e ele vai mostrar na janela de digitação as medidas angulares e relativas, que é essa situação aqui, ó, 3. Né? Então, eu vou fazer um line lá para vocês verem, que a gente vê o ângulo, ele abre aqui, né? Eu congelei aqui, dei print, porque eu posso, pelo cursor, mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, né, o ângulo aparecendo, né, o raio dele pontilhado, e aqui o ângulo que está trabalhando. A gente fixou aqui um ponto, aqui está meu cursor, e no meu cursor aqui em cima aparece a distância que ele está trabalhando. Então, ok. Ele está com 3 aqui, eu só vou dar ok. Vou ativar um comando line. Só vou desligar o grid aqui para vocês verem melhor. Então, dando um zoom. Vocês lembram que o 0 grau do AutoCAD é nas 3 horas do relógio e que a gente trabalha anti-horário, tá vendo? Ó, aqui está no 0, ele está trabalhando 63, 90, 130. E se eu mudar o cursor aqui, esses números que estão em azul, ele está mostrando a distância que eu estou trabalhando. Então, é assim, para facilitar também, você não tem que ficar olhando ou digitando. Então, aqui você já consegue ter uma noção do que você quer, né? Então, olha, aqui ele travou no ângulo 30, por exemplo, para mim. Aqui tá meio... Então, eu vou conseguindo ver qual que é a angulação e qual que é a distância. É nesse sentido que ele serve. Aí, a observação que eu coloquei lá no slide é que ele vai até 180. Se eu aumentar de 180, ele trabalha agora no outro ângulo, tá vendo? Só para a gente lembrar disso. Então, é a forma de visualização que a gente tem. Eu comecei pelo 3 aqui, mas é isso. Então, aqui a gente vê o ângulo, né? E aqui a distância que aparece preso no cursor. Tá, então vamos ver o 2. Vou fazer o inverso aqui. O 2. A ferramenta ela está ligada e ela mostra as medidas angulares absolutas. Vamos ver. E ela vai aparecer na janela de comandos. Vamos lá. Então, vou voltar no comando. Dynamood. Ele está com 3 entre parênteses, eu quero mudar para o 2. Então, eu digito 2, Enter. Então, ele modificou. Vou entrar no comando line, Enter. Cliquei em algum ponto aqui da tela só para a gente ver como que ele trabalha. Ó, ângulo, ângulo. E aí eu tenho as dimensões da mesma forma, bem parecido, né? Vou já fazer o 1 aqui para vocês verem. Dynamood 1, que é a outra forma. Enter, cliquei. Agora ele aparece o ângulo junto com o cursor com a dimensão ali, tá vendo? É as formas que eu acho que vai me facilitar o trabalho. Então, às vezes atrapalha, a gente fez isso também, né? De que, olha, eu estou digitando aqui
e fica essa caixinha junto com o meu cursor, ele me atrapalha no desenho. A gente fez isso em alguma aula e dá para ser desligado. Então, tem alguns momentos que isso vai fazer muito sentido e outros momentos não, tá? Então, aquela linha pontilhada do ângulo está me atrapalhando, assim eu prefiro ficar preso, enfim. E aqui ele consegue, ele faz os 360 tranquilamente. Então, é modo da gente ter essa conversa com o AutoCAD. A outra situação é a gente colocar o zero, que aí você desliga. Então, tá vendo que o meu cursor aqui, ele não tem nada, né, nenhuma caixinha aqui junto com ele. Eu, particularmente, eu prefiro assim, que eu acho que atrapalha um pouco a nossa visão de desenho. Mas, momentos e momentos, tá? Então, vocês saibam que tem essas opções aqui. Se precisar que fique realmente vendo esse cursor, vendo as informações, se isso facilitar a vocês, é só ativar, então, da Emoji. Ele tem o ícone dele, mas a gente digita aqui porque a gente consegue modificar essa nomenclatura. Então, cada número significa algo, tá? Então, se vocês estiverem na frente do computador ou tiver a oportunidade no final de semana, dá uma testada, vê como que funciona, tenta desenhar uma coisa usando um, usando o outro, e tirem as conclusões de vocês também, o que fica mais fácil, o que facilita, porque eu estou falando dentro do meu dia a dia, na civil, né, e o meu escritório faz algum tipo de desenho específico, e talvez vocês dentro também da civil podem achar muito mais rápido e dinâmico trabalhar com essas formas, tá? Então eu coloco esses entre parênteses mesmo, mas é a minha percepção, minha forma de usar o AutoCAD, tá? Então é legal que vocês treinem e vejam se faz sentido para vocês. O orto, que é o próximo aqui, seguindo a nossa lista, que é o F8. O orto a gente está já um pouco mais habituado, né? Então, ó, tô aqui com o cursor, dei line, fixei um ponto, meu cursor tá livre, leve e solto, né? Se eu clico nesse ícone aqui, ó, a gente vê, né, orto mude ou F8, a gente percebe que ele trabalha agora só no X e no Y, né? Então, para alguns projetos isso é essencial. Então, aqui eu consigo só mexer o cursor e colocar as dimensões que eu preciso. Então, 50, 100, 200. Então, eu tenho certeza que ele está trabalhando em ângulos retos, né? E a gente consegue ter um desenho mais exato e a gente ganha tempo também com isso. Nada impede que se eu quiser fechar aqui, ele trabalhe na angulação, tá? Então, o cursor ele anda no x e y, mas se eu tenho algum outro ponto de apoio, né? Um ponto que é para fechar a figura, que eu consigo utilizar. Ele não segura, ele só dá diretrizes para a gente, e isso a gente já conhecia, mas vamos relembrar, né? Então, F8 é o orto. Do lado do orto, isso a gente não viu ainda, a gente tem esse polar tracking, que é o F10. O que ele ajuda? Ajuda a gente a trabalhar o cursor em ângulos, né? Então, a gente desenhou várias peças que tinham ângulos. E lembra que a gente tinha que digitar, de repente, arroba, sinal de menor. Deixa eu fazer aqui com vocês. A gente fez vários desenhos que a gente estava lá no Line, aí eu precisava fazer um ângulo de 45, a gente colocava sinal de menor aqui embaixo, ó, sinal de menor, 45, vírgula, 50, que era a dimensão. Então, eu dei o ângulo, que é 45, e o tamanho dele, que era 50. Esqueci do arroba. 45,50. Mais um relativo. E agora, a gente pode trabalhar ele direto
no ângulo. Vou clicar em cima dele, ele é o F10, ou nesse cursor aqui, ó. Vou trabalhar line, só para vocês verem. Quando eu ligo ele, vocês perceberam que o orto desliga automaticamente, né? Então, a gente trabalha com um ou com o outro. Parece que o cursor está todo solto assim, mas quando ele tem algum ângulo conhecido, ele fica verde e ele dá esse ângulo ali para a gente. Então, olha, ele está a 0 graus. A primeira informação ali é a distância, né? Então, eu vou continuar mexendo, ó. Parou no 30, parou no 60, parou no 90. Então, tem alguns ângulos aqui que são conhecidos e isso pode facilitar. Se a gente pega um desenho, tem muitos ângulos 30, 45, a gente pode utilizar esse comando aqui para facilitar. E eu posso estar, ó, então estou no 300, cliquei, estou criando um desenho, agora preciso de um ângulo de 30 graus. 30 graus, gente, em relação àquele zero do CAD, tá? Que é aqui. Então, dependendo do desenho, a gente tem que analisar quanto que a gente precisa. Então, estou desenhando algo cheio de ângulos aqui e agora eu preciso voltar a ter só os ângulos retos. Eu posso, mesmo assim, dentro do desenho, dentro do cursor, dentro do comando de desenho, eu posso vir aqui e clicar no orto e voltar, tá? Então, no meio de um desenho, você pode ficar alternando essas situações. Aí, qual que é a outra configuração que a gente pode ter? Aqui do lado, também ele tem uma setinha, ó. A gente clicando aqui, tá vendo que já tem alguns ângulos conhecidos? Ó, o meu estava ticado para ficar nesses múltiplos de 30, né? 30, 60, 45, 60, 90, 120, enfim. Ah, eu prefiro, para mim, vai ser o desenho que eu tenho aqui, eu preciso de ângulos de 45, eu vou usar muito 45. Então, tá vendo que ele passa reto no 30, mas ele trava no 45. Então, dentro do desenho mesmo, não parei, eu posso vir aqui e modificar a angulação que vai fazer mais sentido para mim. Tem alguns ângulos que são mais picados, né? 5, 10, 20, ele vai indo de 5 em 5. Mas eu também posso, aqui dentro, configurar, né, qual que é o ângulo que eu quero trabalhar, tá? Ali, como tem vários já, os mais conhecidos configurados, aqui é bem difícil, mas eu tenho um ângulo de uma peça específica que todos os ângulos são 33, então eu posso criar um novo aqui e adicionar lá. Então, olha, eu vou precisar de um ângulo que é 33. E aí, quando eu volto aqui, ele criou uma outra sequência dos 33 para mim, tá? Então, dentro do desenho, você pode ficar fazendo alternando os comandos que faz mais sentido. Então, é uma peça muito complexa, você precisa trabalhar vários tipos de ângulo, várias situações, você pode, nem saindo do cursor, ali, nem saindo do próprio desenho, do comando line, polyline, você consegue ficar modificando isso. Então, vai variar bastante do tipo de desenho que cada um tem, mas está aqui também uma outra ferramenta que é bem interessante. É diferente do que a gente ter que digitar todas as coordenadas, né? Então, tá vendo que as coisas elas facilitaram a gente aprendendo outros tipos de comando. Então, aqui também ajuda. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Então, aqui você consegue criar outros tipos de ângulo, apertando o New aqui. Você pode ter um ângulo que é super diferente, que é bem específico, mas você pode criar, ele vai aparecer aqui para você também. Tá? Então, quando usa um, o outro automaticamente, se você está no Polar Tracking, o orto desliga e vice-versa, né? Então, se liga um, o outro ele desliga. Aqui também é uma ferramenta que a gente já observou, já olhou algumas situações e agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, que é o Snap. É no F3 que ele liga.
Aí, quando você liga ele vai ficar azulzinho. Vamos lá. O meu tava já ligado aqui, todos eu vou desligar. Então, eu tô com algum desenho aqui, aprendi a colocar o orto pelo menos, mas tá vendo que ele não pega os pontos, o final da linha, ele não pega o meio, e eu queria muito fechar o ponto aqui, eu vou ter que fazer o maior cálculo agora para conseguir fechar, trabalhar com coordenadas. E aí a gente, na nossa aula, a gente ativou esse OSNAP aqui. E aí você começa a perceber que, ó, você colocou o cursor em cima do final da reta, apareceu um quadrado verdinho e está escrito endpoint. Então, o final da reta. Se você clicar nele, você tem certeza que está continuando. Né? Então, e aqui também, ó, eu quero fechar, ele apareceu quadrado, eu tenho certeza que eles se uniram mesmo, não é aquela situação que a gente não tem certeza se foi fechado ou não. Tanto é que se a gente quiser achurar ele aqui, né, ele entende porque está tudo fechado, ele conseguiu fechar o objeto. Então tá, a gente acionou ele, mas se eu quero pegar, de repente, alguns pontos diferentes. Ó, aqui ele está mostrando para mim um triângulo, que é o meio da reta, midpoint. Então, ele me mostra o meio dessa reta aqui. Da mesma forma aqui, quero, sei lá, eu quero outros tipos de informação. Estou com algum círculo, ele mostra para mim o centro. Esse Elinho aqui é o quadrante, então toda vez que eu chegar num quadrante do círculo, ele vai me mostrar. Então, onde que a gente configura isso? Vocês lembram? É aqui nessa setinha. A gente já fez isso e ativou alguns comandos, mas agora a gente vai olhar todos. Então, fui na seta do lado do Snap. Aqui tem já algumas situações que são rápidas, mas eu quero abrir aquela tabela para a gente configurar o que vai ser, o que a gente vai trabalhar. Então aqui, tá vendo que está na aba do Object Snap? E aqui tudo que está com check-in é que está atuante. Né? Então, endpoint, que é o final do ponto, midpoint, que é o meio, o centro, que a gente vai usar para arcos, elipses. Olha, eu colocando o cursor aqui, ele já vai falando, né? Elipse, enfim. O centro, né, do desenho também, pode ser tanto polyline quanto os polígonos todos, né? Ele pode mostrar para a gente qual que é o centro. Esse aqui é o ponto, né, o node. Quadrante é aquilo que eu estava falando, a gente pode ter os quadrantes do círculo também. O meu não estava ativado, vou ativar. Intersecção é onde cruza duas linhas, né? O meu estava ativado. Essa aqui é uma possível extensão, então eu estou fazendo alguma linha e eu puxo. Né, eu quero continuar essa linha aqui. Deixa eu achar o outro exemplo que eu mostro para vocês. Que é a extensão, mas a gente também aprendeu um outro tipo de comando, que é aquele extend, né, que faz mais sentido. Então, aqui às vezes eu não deixo, porque ele atrapalha um pouco. Intersecção de objetos, perpendicular, então eu sei que uma linha está perpendicular à outra. Então, eu tenho, às vezes, duas linhas aqui em ângulo, eu quero fazer essa linha perpendicular àquela, ó. Tá vendo que ele aparece também? O sinal é a simbologia do perpendicular. Então, aqui provavelmente está um ângulo de 90, ó, porque ele ficou perpendicular a essa linha aqui.
Tangente, quando uma linha tangencia um círculo, um arco, a gente pode usar. Esse aqui é qualquer ponto próximo. Então, esse daqui, ele fica procurando ponto o tempo todo, então eu deixo desativado. Né? Uma aparente intersecção, e aqui quando é paralelo, quando a gente tem uma linha paralela. Então, aqui também, da mesma forma, gente, vocês estão trabalhando lá, percebeu que não estava ativado o quadrante, alguma coisa assim, pode vir aqui, configura, dá OK e continua o desenho, né? Aqui, acho que eu não coloquei o quadrante, tirei. Ativei o quadrante, ó, ativei ele e dei OK. Se você só fechar, ele não ativa, né? Ó, aqui apareceu já do quadrante. Então, eu sei, consigo dividir aqui nos quadrantes do círculo, tá? Então, agora fez sentido aquele momento, mas não vou deixar todo momento aqui e posso desativar. Por que que a gente ativa alguns e outros? Porque às vezes também a gente quer pegar um ponto específico e ele fica achando milhares de outros no caminho e aí atrapalha, na verdade, em vez de ajudar, né? Eu vou mostrar no desenho umas situações que vai acontecer exatamente isso. Então aqui o livro ele traz a especificação, né, de como que a gente trabalha em cada um. Eu fui mostrando um pouco para vocês, né, onde que a gente pode utilizar ou não. E os que a gente mais utiliza, que eu deixei aqui printado, que eu acho interessante deixar eles ativos, né? E os outros é bem específico, em algum momento que você precisar, você pode ativar ele para aquela hora, né? Se você ativar todos, assim, realmente o seu cursor ele fica procurando loucamente todos esses pontos aqui e vai travando o seu desenho, né? Eu acho que me atrapalha. Então, não sou só eu, né? São várias pessoas. Aqui tem uma das perguntas do livro que eu só quis trazer porque aparecem, às vezes, em concurso, né? E é um tipo de comando, assim, todas as questões que tem no livro e no portal, tá bem fácil, assim, se você lê o material, você entende, se responde, né? Aqui eu achei, assim, interessante falar para vocês porque ele dá um atalho, ó. Como podemos temporariamente selecionar uma opção do Snap que não tenha sido definida previamente nas configurações? Então, estou no meio do desenho e eu quero só configurar algo para agora. Não quero mexer naquela tabela naquela janela que abriu, assim, para depois ter que ir lá e desclicar de novo. Aí tem uma forma que é apertar a resposta, né? É um atalho, na verdade. Então, você pressiona o Shift aqui no teclado e com o botão direito com o mouse na tela do desenho. Então é um atalho, na verdade. Estou com Shift, apertei com o direito, aparece essa tabela aqui, e aí eu posso colocar. Então, eu quero que apareça a tangente agora. Né? Então, estou fazendo um desenho aqui, e agora, tá vendo que a minha linha tangenciou exatamente esse círculo aqui. Então, é algo que eu não utilizo muito, mas eu posso fazer isso. Então, o Shift com o botão direito do mouse, ele abre só o que eu preciso naquele momento. Então, eu consigo selecionar aqui o que eu preciso só agora e utilizar. Então, se eu precisar de novo, eu posso fazendo isso. Também não preciso abrir lá a janela, configurar, dar OK, voltar e depois ir lá e desclicar, né? Então, aqui é uma das alternativas. Eu achei interessante a gente trabalhar, né, algumas formas, alguns atalhos também, e achei o livro trazendo para a gente isso, uma pergunta que às vezes a gente fica bastante preocupado só com a parte teórica, e aí tem uns comandos que também facilitam a gente, e o livro chamou a atenção para isso. Tá? Então, aqui é um tipo de atalho que a gente pode ativar temporariamente algum desses comandos que a gente acha que vai ser útil naquele desenho. Tá? Então, é algo que a gente não utiliza muito, não precisa ficar configurando, abrindo e fechando, então, no momento que precisar, Shift, botão direito do mouse.
O próximo é Object Snap Tracking, que é o F11, ele também ajuda a gente ter esses pontos de seleção. E ele tem também essas linhas aqui, deixa eu mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar. Ele vai ser ativado aqui, ó. Então, ele estava off, agora eu cliquei nele, ele aparece, tá vendo que aparece essa linha também para orientar a gente? Então, ele ajuda a gente a encontrar esses pontos e ele vai também dando essas linhas que fazem a gente visualizar. Olha que interessante aqui. Eu quero criar um ponto alinhado aqui com esse triângulo. Enfim, peguei o centro do triângulo. Quero achar um ponto aqui alinhado com esse. Então, eu passo o cursor para o ponto que eu tenho interesse. E aqui, na hora que ele encontra os dois, ele me indica. Então, ele mostra algumas situações. Então, eu consegui fazer uma linha aqui alinhada com esse ponto e com esse, mas sem ter que desenhar esses dois. A gente, às vezes, faz esses desenhos para ter um eixo, né, para conseguir achar pontos, e aqui agora a gente tem como visualizar. Então, ele mostra para a gente no Object Snap Tracking como que a gente encontra esses pontos. Tá? Então, na prática, acho que é bem mais fácil de entender. Então, se você só desenhar para achar, para conseguir desenhar isso aqui, né? Agora, eu tendo esse comando ativado, eu posso simplesmente trazer o ponto, passar aqui onde eu quero uma referência, e aí eu consigo clicar aqui, você tem que fazer os outros dois. Então, é tempo, né? Então, o tempo que eu fiz para desenhar os dois, depois apagar os dois, é um tempo que a gente pode simplesmente ativar aqui o nosso ícone. Então, off, on, só ativando. A gente pode usar esses pontos existentes, né, como referências, tá? Então, pontos médios, centros de círculo, arco. Então, esses são pontos que servem de referência. A gente só passa o cursor por ele e como a gente está dizendo para o CAD, ó, é essa referência aqui que eu quero para eu continuar meu desenho. Aí, gente, esse daqui vai ser nosso exercício, tá? É isso que eu vou pedir para vocês, mas eu vou fazer junto com vocês. É um desenho que o livro coloca assim, seu cliente te mandou um croquis de uma peça e ele cotou da forma que ele conseguiu, não tá seguindo norma nenhuma, e a sua função ali é redesenhar para ver se de fato está correto, né? Se está faltando alguma informação. Então, como se alguém mandasse essa foto aqui para a gente e a gente vai desenhar. Por que a gente vai fazer esse exercício de desenhar essa peça? Só para colocar ativar, né, esses comandos que a gente aprendeu agora. Então, o livro ele dá meio que um parâmetro. Ó, você tem que ativar o grid, né, você pode colocar o F7 e ativar ele. Você vai ativar o Snap. Então, eu vim colocando aqui, ó. Então, o número 1 é o grid que ele pede. Aí, o segundo, Snap Settings, que ele pede para a gente ativar também aqui. O 3 é o Diamond Mood, que é para visualizar essas dimensões, que a gente precisa, de repente, saber os ângulos. Então, ele vem passando para a gente a receita do bolo, assim, tudo que a gente precisa configurar, né, o Polar Tracking no 15, 30 e 45. Por que ele já coloca isso? Porque a gente está vendo aqui que tem situações, né, de 45, de 30. Então, aqui talvez seja a melhor configuração do Polar Tracking. No Snape, ó, endpoint, midpoint e centro. Ele só pede isso para a gente configurar. Então, vamos fazer isso? Vamos configurar, deixar ativado o nosso grid, né? O que ele colocou? O polar,
ele pediu já para deixar no 15, 30, 45. Ok. Acho que o Horto também. Aqui do Snape, ele só deu esses pontos que são essenciais, a gente pode fazer isso também, para que o resto não atrapalhe muito. Esses outros aqui, ó, centro, não, interseção, extensão, ele não pediu nenhum. Eu vou deixar a tangência e o perpendicular, só para a gente ter mais alguns elementos. Mude visualizações das dimensões. Vamos ver. Se começar a atrapalhar muito, a gente desliga, tá? Então, eu vou deixar no 1 aqui, só pra eu ver se vai ficar me atrapalhando esse cursor com essas informações. O que eu fiz, né? Que eu já expliquei para vocês. Eu dei um print lá da minha tela e joguei aqui no AutoCAD. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V, só para não ter que ficar trocando de tela, tá? Então você pode fazer isso, depois você deleta a imagem, tá? Eu vou fazer isso só para a gente conseguir desenhar e eu não ficar mudando tanto de tela, que atrapalha um pouco, ter que trabalhar com duas telas, né? É um recurso que eu faço e eu acho que vale a pena. Então, vamos olhar um pouco aqui a nossa peça. Por onde que a gente começa, né? A gente vê que ela tem um eixo, né? E ela é simétrica, né? Então, bom, posso desenhar só uma parte dela e depois eu aprendi a dar um mirror, então pode ser uma alternativa. Tranquilo? Então, ele pediu para deixar o grid, mas o que eu falo para vocês que isso me dá bastante nervoso. Vou tentar. Então, aqui, ó, essa primeira peça que ele tem, eu vou começar por esse ponto aqui, ó, que é 60. Vou digitar o 60. Nossa, ficou muito perto a minha. Vou desenhar ele logo aqui embaixo para não ficar um pouco mais próximo. Então, eu tenho essa linha aqui que é de 60. Eu vou desenhar esse eixo aqui. Eu sei que o eixo ele parte do meio. Ó, aqui o nosso triângulo mostrando para a gente que é o meio. Só vou deixar o eixo de uma outra cor para a gente não se confundir e a gente lembrar também que a gente pode trabalhar só metade da peça. Bom, essa linha aqui, o que ele traz para a gente de informação? Que ela tem 45, a extensão dela, e eu olhando, já que eles são simétricos, eu sei que aqui existe um ângulo de 30, né? Se aqui é 30, aqui também vai ser 30, né? Então, aqui é um ângulo de 30. Então, eu sei quanto que é a angulação da minha reta e qual que é a dimensão dela. Então, como que eu posso fazer? Cliquei aqui nele, vou vir aqui, vou ativar meu Polar Tracking. Posso ir passando, ó, achei o 15, achei o ângulo 30, ó, ele travou no 30. E aí ele pede, ele está esperando a gente digitar a distância dessa linha. Então, coloquei 45, ele desenhou para mim, tá? O próximo aqui é essa linha que tem 60 e ela está no ângulo 0. Então, também posso voltar para o orto. Digitei 60, tenho a linha desenhada aqui. Então, ele está vindo assim. Então, a gente vai interpretando o texto aqui e vai desenhando. Aqui a gente sabe que essa linha tem os 15. Tá vendo como o grid fica me segurando? Que nervoso. Tem 15. E aqui o ângulo, ó, ele é de 45. Ele cotou sempre do outro lado. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 45, né? Se aqui é 45, aqui também vai ser 45. Então, eu vou achar aqui qual que é
o múltiplo de 45. Aquele que a gente viu tem que ativar, né, professora? 315 é um dos múltiplos de 45, podia ser menos 45 que a gente viu, mas aqui como a gente está aproveitando esse cursor, então 315, e aí a dimensão que ele colocou para a gente era 15, né? Então tá. Achei aqui. Ele desenhou esse ponto para a gente. O próximo, 25, é reto. Ah, posso ligar o orto. 25. Aqui também tem a dimensão de 30 e o ângulo é 45. Agora ele vai ser 45 porque ele está em relação ao zero. 45, tá vendo que no cursor? Porque ele pede para a gente colocar, ligar, né? Porque aqui a gente já vai vendo quando que ele está no 45. Perdi o 45. 30. Não está ativado no 45. Eita. Ó, eu estou mudando. 45. Aí qual que é a dimensão? Esqueci. 30. 45. Próximo, 60 de novo. Ativei o orto. 60. Tá dando tontura ficar mudando assim, mas... Ó, aqui é o ângulo de 15, né, nesse 35. Eu tirei, tá vendo? Eu mudei lá embaixo. Agora eu vou voltar no que ele tinha pedido. É 15 e 35. 135 é 15. 35. Agora, gente, vamos pensar aqui. Deixa eu só sair do comando. E essa reta aqui, ele não deu medida para a gente. O que ele está dando de informação para a gente agora para a gente conseguir concluir esse desenho? Quais são os pontos que ele cotou ali para a gente entender? Tem alguém aí, gente? Opa, professor. Eu tô lembrando aquele meme lá que o pessoal deixa o cachorro assistindo a aula e vai jantar, né? Tá vendo? Qual que é o ponto, o próximo ponto aí que é conhecido, que ele cotou pra gente? As próximas cotas aqui, ó, ele tá falando em relação ao centro dessa circunferência aqui, né? Então ele fala que desse ponto para cá, em relação ao x é 100, em relação ao y é o 80. Então a gente pode, nesse caso aqui, a gente pode desenhar assim esses eixos só para a gente conseguir finalizar. Vou colocar o orto, então ele está a 100 no x e 80 no y. Eu sei que esse ponto final aqui, simplesmente, ele é o... Isso aqui que eu desenhei é só para eu achar esse ponto do círculo. E o círculo, ele tem 40 de diâmetro, então eu vou desenhar ele. Então, lembra do círculo? Faz tempo que a gente fez essa área. Ele falou que o diâmetro é 40. Então, definir ali 40. Ok. O outro círculo, que é o de fora, ele tem raio de 50. Posso definir aqui, círculo raio, clico no mesmo centro, né, no mesmo ponto, raio de 50. E o que acontece? Então, o que eu desenho aqui? Eu só vou desenhar ligando esse ponto
a tangente desse círculo. Por isso que eu deixei, até poderia falar só agora, deixei o tangente aqui ligado. Se eu não tivesse colocado e tentasse fazer essa ligação, ó, tô no line, vou ligar aqui e vou tentar, desliguei o orto, tô tentando achar a tangente aqui do círculo, poderia fazer uma maracutaia aqui, colocar bem próximo, mas enfim, a gente sabe que existe como configurar para tangente, né? O atalho que a gente podia dar agora era o Shift, botão direito do mouse, e a gente pode achar a tangente. Cadê a tangente aqui, ó? Tangente. Na hora que eu aproximo do círculo, tá vendo que tá aparecendo a simbologia de tangente? Ó o grid não deixando eu trabalhar aqui, vou desligar ele. Tá vendo que aqui, na hora que eu encontro, ele fala para mim, ó, essa daí é a tangente. A gente sabe que a simbologia da tangência é essa, e ele ainda confirma, ficou verdinho. Cliquei, então eu consegui desenhar essa linha aqui, tá? Então, o que acontece agora para eu finalizar aqui? Essa linha que fecha aqui a peça, ela tá saindo, tá alinhada com o centro desse meu círculo, né? Vou apagar aqui, que pode atrapalhar. Então, para eu sair alinhado ao centro, a gente podia ter o quadrante aqui também já ligado, né? Então, vou dar o Shift, botão direito, quadrante. Então, ele pode sair aqui desse ponto, liguei o orto e só finalizei. Agora, as ferramentas que a gente aprendeu foi o trim, né? DR, Enter, Enter. Cortei aqui, tirei essa parte aqui que não precisava. Então, finalizei uma parte da peça. O que eu posso agora? Utilizar o mirror. Por que eu não peguei esse ponto aqui, essa linha? Porque ela já está desenhada do outro lado, né? Então, peguei só a parte que eu quero rebater. Dei Enter. Achei um ponto de eixo. Rebati. Podia rebater lá para o outro lado, ó, tá vendo? Mas eu quero rebater para cá. Cliquei. Você quer deletar o objeto original? Não. Ele está com a bolinha no não, Enter, já dei o mirror. Agora, para a gente finalizar essas representações da peça, que provavelmente é cilíndrica, a gente só vai unindo os pontos. Então, a gente está vendo o quadradinho que é final de linha? Então, a gente tem certeza que a gente está terminando e começando a nossa linha nos pontos corretos, tá? Então, aqui é a primeira peça que a gente precisava desenhar. Então, tranquilo, esse é o primeiro desenho que a gente vai fazer. A ideia é que faça o desenho e vá pensando sobre isso. Ah, podia ligar isso, podia ligar aquilo, né? Então, né, viu como o grid estava me atrapalhando, eu desliguei ele em certo momento, para mim não fez muito sentido. Esse daqui é o exercício 1 que eu peço para ser entregue hoje, que eu fiz agora com vocês. Não precisa cotar, eu só quero o desenho mesmo. Esse desenho eu cotei para que vocês possam fazer. E o exercício 2, que é proposto no livro, é assim, a gente desenhar esse componente mecânico representado em perspectiva cavaleira para perspectiva isométrica. Então, o objetivo dessa atividade é a gente explorar os pontos de precisão, mas também o polar tracking, que é onde tem essas angulações. Quando a gente fez o primeiro desenho, primeira aula nossa, que tinha a vista, né, em perspectiva, a gente tinha que criar a vista frontal, lateral, enfim. E aí vocês me perguntaram, tem que desenhar a parte de perspectiva? Eu falei, ainda não, que a gente não aprendeu. Então, agora é o momento que a gente consegue desenhar essas perspectivas. E aí o livro coloca assim, e aí a gente tem que trazer na memória o que é perspectiva cavaleira, não sei se vocês lembram, e transformar na isométrica. Eu coloquei uma cola aqui para a gente só lembrar o que é a cavaleira.
A cavaleira, gente, a gente sempre vai ter uma face que ela parece que ela tá de frente, assim, pra gente, depois a gente tem esse ângulo, né? Então, aqui a gente vê exatamente o retângulo da peça e depois ela vai fazendo a angulação. Parece aqueles mapas medievais. Eu sempre falo isso porque é uma referência que eu tenho muito grande dos livros de história, assim, né? Tudo era os fortes, né? As cidades medievais, era tudo desenhado, representado com a perspectiva cavaleira. A gente criança faz isso muito com casa, né? Desenha a frente da casa, assim, totalmente ortogonal aqui, depois só puxa, né, a parte dos ângulos para dar essa profundidade. Então, a cavaleira, ela pode ser de 30, 60, 45 graus. Eu identifiquei aqui que é a de 30 graus, por isso que eu colei essa imagem para vocês aqui, tá? Então, esse desenho, ele está em perspectiva cavaleira a 30 graus. E ele pede para a gente transformar numa perspectiva isométrica, tá? O que é isométrica? Só para lembrar. A isométrica é aquela que a gente trabalha com dois ângulos. Então, a gente vai ver sempre a quina aqui de frente para a gente. E ela pode trabalhar nesses 30 graus. Normalmente, ele é 30 graus, porque é trabalhado assim. Então, é essa que é uma vista isométrica, tá? Então, a gente vai aprender, a gente vai colocar em prática todos essas ferramentas que a gente aprendeu hoje, mas algumas que a gente já tinha, né? Que era o Trim, né? O livro coloca, né? Você pode trabalhar o Trim, como eu fiz agora, o Mirror, enfim. A gente pode utilizar todas essas nossas alternativas. Esse é o exercício 7, mas eu vou fazer com vocês, tá? Para depois, sozinhos, vocês apenas praticarem. Então, aqui também eu colei meu slide. E aí, o que eu queria fazer? Antes da gente fazer a isométrica, eu vou desenhar essa cavaleira aqui com vocês, tá? Meio trabalhoso, mas eu quero mostrar alguns macetes para vocês, quero fazer junto, e aí fica gravado também. Então, o que a gente percebe aqui também? É uma peça que ela é simétrica, ela tem um eixo aqui, né? Então, eu posso começar definindo um eixo, igual a gente fez da outra vez lá. Só vou mudar a cor para a gente lembrar. Vou colocar um tom de laranja no eixo. E a gente percebe. Primeira coisa, a gente vai desenhar essa face que está voltada para a gente aqui. Vamos se preocupar primeiro em desenhar esse contorno aqui da peça. A gente viu que a base é 110. A gente pode começar por aí. Eu posso pegar o 110, dividir por 2, desenhar um lado, depois desenhar o outro, ou eu posso fazer uma linha, estou com o meu orto ativado, uma linha 110, e aí o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a mover, a gente aprendeu que estiver ativado o nosso centro, ó, eu consigo trazer o centro aqui para o eixo, e tranquilo, tá vendo? Então, trabalhei, já desenhei essa base. O primeiro ponto aqui que eu posso subir é esse 5, tá? Vou desenhar o 5 aqui. Gente, eu vou desenhar um lado e o outro eu vou dar o mirror, tá? Então, não precisa ficar fazendo dos dois lados. Qual que é esse ponto aqui? Como que eu desenho essa reta? Também não tenho dimensões dela nesse momento. O que eu tenho? Que ela tá a 60, né? Daqui aqui tem 60, então eu sei que ela tá a 30 daquele meu eixo. Ela tá a 30 também da base aqui. Posso desenhar alguns eixos também de base. Então, ela tá a 30. Posso fazer isso. Aprendi já meu copy. Meu orto está ligado. Aqui da base, ela também tá a 30. Então, eu criei aqui uma certa malha. Poderia utilizar o grid também, tá? Então, a gente pode configurar agora
Sim, professora, vamos trabalhar no grid e vamos configurar de 10 em 10. E aqui também, 10 em 10. Acho que o certo seria 5, né? A gente poderia começar desse ponto, então. Então, aqui eu sei que vai ter 10, 10. Errei. Tô movendo, tá, gente? Só para eu entrar na grelha. Então, essa base que não tá ativada, intersecção, eu ativei ela agora. Eu quero que ela venha daqui e fique aqui na base certinho. Então, a minha base, cada quadradinho aqui tem 10. Então, eu poderia também contar 30, né? 30, e aqui eu sei que é o ponto, e eu só vou unir com esse ponto que eu desenhei, que aí como o grid está de 10 em 10, ele não está deixando a gente achar aqui o 5. Posso modificar? Posso. Então, não deu certo de 10 em 10, vou trabalhar com 5 e 5. Tá vendo? Então, a gente vai percebendo o que vai fazer mais sentido. Agora ele está andando de 5 em 5, eu consigo fechar aqui. Então, não precisaria ter desenhado tudo isso. Posso vir contando, né? Agora é de 5, ó. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Eu teria esse ponto, aí eu só ligaria aqui, tá? Então, essa é uma das funções do grid. Vamos continuar. Eu vou subir 25 aqui, ó. Eu posso vir contando meus quadradinhos, mas eu vou digitar 25, tá? Pronto. Daqui, para eu achar esse ponto, olha, eu tenho 50 em relação ao y menos esse 5, porque desce, né? E aqui, ele tá... Qual que é esse ponto aqui? É esse 75 do eixo, né? 75 cal dividido por 2. Eu usei a minha calculadora. Cal dividido, 75 dividido por 2, 37,5. Isso daqui vai ficar super picado. A gente teria que colocar o grid de 2,5, mas eu não vou fazer isso, tá? Mas poderia também. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui do lado no 75, gente, só como ter como base, que é esse ponto aqui, ó. E vou trazer aqui ele daqui, ó, eu coloquei aqui nessa base, tá? Só para explicar para vocês. Eu vou só mover ele para 50 para ele ficar ali em cima. Eu estou usando todos os recursos que eu tenho de achar esses pontos, mas eu podia vir desenhando sem ficar movimentando tanto. Eu estou aproveitando para mostrar para vocês tudo que a gente pode ter de desenho. Então, eu desenhei essa linha aqui em cima, ó, que é o 75, que ela, depois a gente vai dar trim. E agora, para eu achar esse ponto, eu tenho que descer o 5 aqui, né? Então, daqui eu digito 5. Então, agora é só unir. Por que eu fiz tudo isso? Tá vendo? Olha, eu desenhei esse 75, que estava aqui em cima. Desci o 5, né? E eu já tinha esse ponto aqui. Agora eu vou desenhar só essa linha aqui, que é unindo os pontos. Ai, que confuso, professora. Mas a gente consegue.
Ó, 15 para cima e ele é 40. Então, se eu tenho o eixo aqui, ó, o que eu posso, utilizando o grid? Eu sei que ele está 15 para cima, então 5, 10, 15, e ele é 40 do eixo. Então, vai ser 20, né? 5, 10, 15, 20. Esse aqui é um outro ponto do meu desenho. Para cá, ele vai ter 40 total, e aqui não precisaria desenhar. Então, eu desenhei essa parte aqui do desenho, e agora eu posso dar o mirror nas partes que eu não tenho do outro lado. Tá vendo? Essa linha aqui do 75, ela não existe, tá vendo? Aqui no meio. Então, eu posso usar outro artifício nosso, que é o trim. Agora eu vou desenhar esse miolinho aqui que faltou. Vamos lá. Ele tá a 15 da base e ele tem 20, olha aqui, do eixo. Então, eu posso utilizar também. Vamos contar 15. 5, 10, 15. E ele tem 20. 5, 10. Então, 10 para um lado, 10 para o outro, então ele tem 20. Desenhei a primeira base dele que está aqui. Ele tem 55. Eu vou digitar, não vou ficar contando quadradinho não, tá, gente? 55, 20. Aí eu posso fechar essa primeira parte aqui. Agora, a gente vai começar a trabalhar esse ângulo. E o que fala quando ela é cavaleira? Que essa linha que está aqui, ela reduz, na verdade, ela vira 2/3 do valor original. Se aqui ele está falando para a gente que a espessura dela é 20, ela, na verdade, então agora vai ter 2/3. A gente vai ter que fazer essa conta para conseguir agora começar a desenhar esses ângulos, né? Eu estou falando isso porque aqui também a gente tem 15 e ele fala que é 2/3. 2/3 de 15 aqui está mais fácil. 2/3 de 15 é 10. E aqui o ângulo que a gente viu é 30. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos acionar o polar. Vamos colocar nos múltiplos de 30. A gente vem aqui. A gente acha, né, o múltiplo de 30. Eu vou desligar o grid, gente. Que nervoso. 130. 330. E aí eu vou digitar o 10, que é 2/3 daquele 15 que a gente colocou aqui, que a gente está vendo aqui, tá? Para eu desenhar essa parte, então eu fiz esse ângulo aqui, agora eu vou fazer esses 20. Volto no orto, 20. Qual que é a altura que a gente tem aqui, ó? 30. Subi, digitei 30. Voltei aqui o 20, que na verdade ele fecha essa situação aqui. E aqui eu posso unir esses pontos. Vamos dar uma olhada lá na... Então, eu desenhei essa parte aqui, ó. Então, o que eu fiz? Subi os 30, fechei essa primeira parte aqui, depois eu só uni. Eu não estou vendo esses vértices aqui de trás, então eu vou apagar ele. Ele serviu para a gente, né, como parâmetro, e a gente desenhou. Agora vamos fazer essa profundidade dele aqui. Ele tem 20. Deixa eu ver minha cola. 3. Deu 13,33. 13,33. 2/3 de 20. Coloco o line. Ele também é 30. Vou lá no polar. Acho o múltiplo de 30, que é 150. Vou digitar o 13,33. Foi a minha espessura, que aqui, ó, ele fala para mim que é 20, tá? Então, eu desenhei. O que a gente pode fazer aqui? Todas essas linhas vão ter a mesma espessura. A gente pode colar aqui também, né? Vou fazer vocês desenharem, colocar line, colocar todos 13,33.
Então, eu posso... Se a gente tivesse agora numa prancheta, o que a gente estaria fazendo? Colocando o nosso esquadro aqui e puxando as linhas para depois ir finalizar, né? Então, aqui da mesma forma, eu posso só unindo esses pontos que a gente já, na verdade, desenhou, né? E aí, olha como facilita a gente ter esse ponto, né? Falando para a gente que a gente está no final da linha, então a gente tem certeza. Aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Essa linha aqui é a continuação dessa, né? Então, eu posso usar esse artifício aqui, ó. Eu clico ali, ele cria esse cursor. Eu não cliquei lá, eu só dei o ponto. Falei, olha, Cade, eu quero que você fique alinhado ali. E aqui ele me mostra aonde que eu cheguei perpendicular. Só que aqui perto, ó, tá vendo que tem o triângulo muito perto aqui também? Que é o meio do ponto. Então, toma cuidado, se vocês estiverem com muita coisa acionada, eu posso ficar vindo aqui certinho e quando chega no ponto, eu não estou enxergando o sinal do perpendicular aqui, né, e não estou pegando a referência, e posso clicar no triângulo e aí fica um ângulo errado. Tá aqui a nossa peça na isométrica cavaleira. O que é na perspectiva cavaleira? O que é a isométrica? A isométrica é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Então tem um eixo aqui, ela trabalha com ângulo a 30 e ângulo a 30. É como se a gente aqui tivesse uma face e aqui outra. E a gente vai definir qual que vai ser a face de cada lado. Vamos desenhar essa parte aqui, ó, maior, aqui nesse sentido, e essa espessura aqui a gente faz aqui. Combinado? Então, definir esse meu eixo aqui, eu posso começar pela base, que é 110. Então, no ângulo de 30, eu tenho a base 110. O que eu vou fazer como eu fiz no outro? Eu vou colocar só o eixo aqui, só para eu me situar um pouco e usar ele como parâmetro, tá? Coloquei uma outra cor só para a gente ter a noção. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai continuar aqui, subindo esses 5, né? Que era aquela primeira medida que a gente viu aqui. E agora ele pede para a gente como que a gente vai descobrir esse ponto aqui. A gente pode trabalhar no 60, né? A gente pode trabalhar esses eixos da mesma forma. Aí eu venho aqui, se eu fizer assim, gente, ó, se eu der copy e colocar 30 aqui, ele está andando num eixo diferente do que a gente conhece. A gente tem que ter noção de que a gente tem que andar aqui nessa linha. Então, se eu quero colocar o eixo ali, eu fiz uma reta, na verdade, com 30 graus aqui, ó. Tá vendo que ela tá desenhada aqui? 30 graus não, 30 graus, mais com a distância de 30, porque eu queria fazer só esse ponto aqui. E ele aqui em cima também tem 30. Então, eu posso aqui caminhar os 30 e eu achei um ponto que eu posso ligar. Nessa situação aqui, eu desenhei, tá? Então, eu fiz esses dois pontos. Esse próximo passo aqui é o 25. E aí, a gente vai fazer, achar esse ponto, porque a gente não sabe essa dimensão, né? Não sabe o ângulo dessa linha. Então, o que a gente vai trazer? A gente pode trazer os 50, né, e fazer da mesma forma, depois vir de baixo para cima, colocando o 50. Então, daqui embaixo tem 30, depois 50. Vou desenhar aqui só para a gente ter os dois parâmetros. Do 50, quando a gente chega nessa linha de 50, a gente tem aquela
aquele 75, né? Eu posso, dentro do ângulo de 30, vou digitar o 75 e vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro. Peguei o meio dele e trouxe para cá. Esse pontinho aqui, ele desce os 5, vou ligar o orto de volta, 5, e eu vou ligar nesse ponto aqui, tá? Então, eu desenhei aquela face. Nesse momento aqui, eu não vou dar o mirror, porque aqui tá cheio de ângulo, né? Então, na verdade, a gente vai desenhar do outro lado também, tá? Então, então aqui eu tenho o 5 também que desceu. Aqui eu tinha dentro do ângulo 30 e subiu 30. Aqui subiu 5. E aí eu uni aqui, então eu fiz essa outra parte. Tá vendo como é totalmente diferente porque eles estão em ângulo, né? Aqui subiu o 25, né, que a gente tem. Subiu o 25. E aqui eu deixei já esperando o 5 conseguir desenhar essa outra parte. Aqui eu tenho o 40, né? E 15. Então, 15. Eu posso desenhar no ângulo, igual eu fiz, no ângulo de 30, os 40. Posso movimentar para cá, que eu já achei a altura de 15. Aqui são ângulos retos, que a gente vai unir. Nesse ponto aqui, gente, a gente pode usar o trim também, por isso que o livro fala sobre isso. Então, ó, tô limpando o meu desenho aqui. Desenhei a primeira parte. Agora vamos lá para o centro também, que é difícil, né? Então, 15 e ele tem 20. Então, daqui ele vai subir 15 e ele tem 20, então significa que eu posso desenhar aqui os 20 e levar lá. Eu estou dando alguns atalhos, provavelmente vocês vão descobrir outras formas também de desenhar. Aqui ele sobe o 55 no orto. Aqui no polar, no ângulo de 30, 20. Aqui eu posso simplesmente fechar. O que acontece com a isométrica em relação a essa medida que está aqui? Ela não muda, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai desenhar o 15 mesmo. Então, ó, tô no múltiplo de 30, vou colocar o 15, aí nesse sentido aqui de 30, o 20, que é a espessura dele, né? Vou subir, quanto que ele sobe? 30. Aqui eu posso voltar, na verdade, para desenhar os 20 e fechar essa primeira parte. Depois eu posso unir igual a gente fez da outra forma. De novo, essas vértices que estão lá atrás eu não estou vendo, então eu vou deletar. Então tem a primeira face, agora falta a espessura aqui de 20. Agora tá fácil, né, gente? Então o meu ângulo de 150, que é o múltiplo de 30, a distância é de 20, e a gente pode trabalhar dessa, igual eu fiz ali da outra forma, que essa dimensão não vai mudar, então a gente pode vir desenhando um por um, mas eu estou mostrando para vocês que a gente pode trabalhar assim também. A gente pode ligar pontos, como a gente também pode copiar, porque isso daqui vai ser exatamente o que vai acontecer ali em cima, tá? Então, vou fazer diferente. Aqui lá eu liguei pontos, mas se a gente trabalhar
essa face aqui, ó, a gente está só rebatendo ela lá para o fundo, não tá? Não peguei essa porque ela vai desaparecer ali atrás, então posso aproveitar que a gente aprendeu a utilizar, ó, o quadrado é o fim de todas as setas. Então aqui eu finalizei, aqui como ficou lá atrás eu posso dar trim. Então, eis a perspectiva cavaleira a 30 graus e a perspectiva isométrica, que a gente também trabalha no ângulo de 30 graus. Certo, gente? Esse é o exercício 7. Então, quem conseguir fazer, né, pode explorar. Eu coloquei grid, tirei grid. Eu queria que vocês fizessem e sentissem que está ajudando ou que está atrapalhando, né, por vocês mesmos, né? Em certos momentos o grid facilitou, porque a gente não precisava ficar desenhando. Você viu que tem hora que eu desenho os eixos, tem hora que eu conto os quadrados. Então, se você tiver tempo para ver como que funciona um ou outro, claro que é muito prática, né? Eu estou um pouco condicionada a ficar desenhando o eixo, mas vocês viram que eu tenho o trabalho de desenhar o eixo, depois eu tenho o trabalho de apagar o eixo, né? Então, alguns tipos de comando aqui, eles funcionam para que a gente tenha mais agilidade, né? Quando a cabeça não pensa, né, o corpo padece, então às vezes a gente faz um monte de movimento que não precisava se a gente lembrar, né, do comando, souber aplicar ele no momento certo. Então, foi um exemplo que eu quis fazer junto com vocês. Provavelmente em sala de aula eu estaria passando de mesa em mesa. E aqui eu fiz junto para que vocês, no momento que estiverem fazendo, também ter o vídeo como um passo a passo, né? E se vocês tiverem com muita dúvida, tem alguém fazendo aí junto comigo e parou em algum ponto? Teve uma outra aula que o pessoal não estava conseguindo achar a tangente, tinha esquecido que tinha que ir lá e mudar. Aí dessa vez eu peguei e fiz junto com vocês, né? Para ficar gravado, né? Falar, ó, não está dando certo, não estou achando a tangente. Então, realmente eu desfiz aqui e fiz de novo para que vocês encontrassem. Eu falo nesse momento aqui, ó, que a gente tinha que achar a tangente, aqui a gente tinha que achar o quadrante. Se você não achou ele, volta lá e configura, né? Então, nesse momento eu estou precisando, você pode aqui acionar, você pode clicar aqui, acionar e dar OK, como também se for algo momentâneo, era o Shift, o botão direito do mouse, abre a janela e você fala qual que é o comando que você está precisando naquele momento, tá? Então aqui foi uma das perguntas da outra turma que estava fazendo junto comigo, né? Então a gente percebeu que esqueceu, né? Não guardou que era para modificar. Então com vocês eu já saquei que era essa podia ser uma dúvida e já coloquei no próprio exercício, tá? A dificuldade aqui, gente, é geometria, né? Como foi em outras situações nossas, mas é ótimo porque a gente consegue praticar, relembrar, a gente vai ganhando um pouco mais de agilidade nas mãos. Ficou meio confuso, assim, né? Talvez eu possa fazer de uma forma mais fácil, mas com meus próprios erros e acertos aqui também se torna uma forma de vocês irem percebendo, tá? Tem alguma dúvida, gente? Vocês estão aí? Professor, eu estou com um probleminha no meu CAD, vou ter que reinstalar, então vou fazer esse final de semana. Tá. Aí as dúvidas vão sumir, aparecer mais na hora que eu estiver fazendo, né? Isso. Se você Então, tiver, assim, for uma dúvida paralisante, assim, você pode, às vezes, me mandar aqui. Ontem eu consegui já colocar o vídeo em seguida para o pessoal. Baixou rapidinho aqui e eu consegui já colocar no YouTube. Aí eu vou tentar fazer isso com vocês também hoje, tá? Então, assim, é desenho, né, que ficou um pouco lá para trás, formas de desenho, mas que vocês viram que como facilita, né, em certos momentos
a gente ganha um pouco de tempo, mas tem que só lembrar, tá? Mas tenta fazer sim, tenta colocar. Estamos em poucos, né? E o pessoal restante aí tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Né? Você já sabe. Mas tá todo mundo com AutoCAD, tá todo mundo conseguindo trabalhar na medida do possível. Vocês conseguiram fazer alguma coisa comigo agora ou é mais final de semana mesmo, né? No meu caso, sim. Oi, professora. Oi, Raquel, você tem alguma dúvida? Eu fiquei com dúvida naquela parte do quadrante, que eu tô tentando fazer aquele exercício 1, aí eu parei nessa parte. Do quadrante? Isso. Vamos lá. Aqui, deixa eu só desenhar de novo. Né? Então, quais são os macetes aqui, né? Deixa eu ir lá desclicar meu quadrante. Meu quadrante já não está funcionando aqui, ó. Ele tá desclicado. Se eu sei que aqui é o meio, né? Aqui, o que ele está fazendo? Como eu deixei aberto, deixei ativo o meu objeto Snap, ele está trazendo como referência, né? Então, toda vez que eu cruzar aqui, ele vai colocar esse xizinho. Mas não é muita certeza que a gente está pegando o ponto certo, né? Se de repente não tivesse ativado isso, a gente não tem muita certeza. Então, tô aqui, não quero riscar para depois ter que apagar. Então, só passei o cursor aqui e aí eu percebi que ele não tá achando o quadrante. Faz assim, clica o Shift, que é aquela setinha do teclado, do lado esquerdo, em cima do Ctrl, no meu caso, né? E o botão direito do mouse, e ele vai abrir essa janelinha aqui. Então, não quero ir lá configurar todo o meu, os meus pontos. Quero só nesse momento achar o quadrante, né? Então, cliquei Shift com o botão direito do mouse. Shift está clicado, deixo ele clicado, aí eu clico o botão direito do mouse e aparece essa seta. Aí eu venho aqui e acho o quadrante, ó. Agora eu vou tentar de novo. Vou achar o ponto. Tirei o ponto do meio, que bacana. Eu descliquei aqui. Pelo menos tem que ter o centro. Ele está clicado. Acho que será que é isso que está acontecendo com você ou que está acontecendo comigo? Centro, quadrante. Ó, vou fazer assim. Vou entrar lá na tabela mesmo e vou colocar o quadrante. Ok, ativei. L. Vim aqui no centro. Agora ele achou o centro. E aí, quando ele for passar nos quadrantes, ó, do círculo, tá vendo que tá ficando um losango, um quadradinho? Esse aqui é o quadrante. E aí eu posso clicar aqui para eu conseguir dar trim. Eu só consigo dar trim aqui se eu tiver entre esses dois pontos. Lembra? O trim ele só vai funcionar se tem dois limites, né? E aí você consegue dar o trim, tá? Agora, deixa eu falar outra coisa. Nossa, tô no meio do desenho, tô super atrasada, não lembro onde que eu coloco o quadrante, enfim. Você pode fazer assim, você vem com a linha, você sabe que está alinhado com o centro, você clica lá, coloca no orto, vem até o eixo. Aí o que você vem fazendo depois com o trim? Você vai cortar isso daqui e você corta aqui também. Pronto. É uma outra forma. A gente fez do quadrante só para a gente lembrar, né, que não precisa dar tantos... Mas você viu quantos
quantos movimentos que eu tive que fazer para fazer o mesmo desenho, né? Quando a gente está com o quadrante ativado, com o centro, enfim, é mais rápido, né? Você ganha mais tempo, né? Mas quando eu não lembro, eu uso dos meus artifícios também, né? Então essa é uma forma de passar a linha, depois você vem trabalhando o trim, tá? Achou o quadrante? Eu acho que foi Achei, aquele problema. professora. Eu acho que foi aquele... O meu, ele não estava achando o centro naquele Eu tava momento. mais com dúvida em como que eu fazia mesmo, que eu fiquei meio perdida, mas eu consegui. Assim, eu fui meio rápido, mas é porque a gente tá gravando, né, também. Para alguns isso vai ficar... Eles vão colocar na velocidade 2 depois. Mas para quem depois estiver fazendo sozinho, né, dá para ir pausando também, e se não lembrar, dá para dar uma olhada. Se eu não falei alguma situação ali que vocês estão com dúvida, pode depois me perguntar, viu? Pode até trazer na outra aula, se achar melhor, se for várias questões. Tranquilo? Professora. Obrigada. Imagina. Tranquilo. Tranquilo, gente. É isso, nosso exercício 7. Então, se vocês conseguirem fazer e mandar para não acumular, porque agora eu retomo lá com vocês as configurações para plotagem, né? Para a gente conseguir finalizar aprendendo desenhar e depois fazer uma impressão, tá? Como a gente teve bastante feriados aí, a gente parece que a gente está atrasado em relação a outra turma, mas não, a gente está no que estava previsto mesmo, está tranquilo. Só teve essa inversão, né, que não causou grandes situações para a gente, não perdeu nada, né? Mas se vocês ficarem com dúvidas, se tiverem, porque saiu um pouco da sequência, pode me perguntar, tá? Mas por hoje é isso. Eu quis fazer o exercício junto, em vez de falar muita teoria, para ficar meio ficar mais próxima de vocês no desenho aí, né? Já que a gente não consegue ver. Mas se vocês quiserem expor alguma dúvida ou até o desenho, acho que a gente consegue, né, compartilhar a tela de vocês também comigo, né? Nunca tentei fazer isso, mas a gente pode fazer. Se vocês estiverem com dúvida e quiserem mostrar o desenho. Mas por hoje é só, pessoal. Beleza? Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professora. Aí, acho que fim de semana eu vou tentar fazer o exercício certinho, assistir de novo e enviar. Fez e envia, gente, só para não ficar acumulando, né? Já basta os outros trabalhos que vocês têm. E um aviso, gente. Eu tô entrando na turma, não lembro direito se na turma de vocês está assim, mas tem um pessoal que não está fazendo nenhuma atividade do AVA, não está acompanhando. Gente, isso é pontuação para vocês, não é só meu exercício da sala de aula, viu? Não deixa para a última hora. Vem fazendo os exercícios, vem acompanhando. Eu consigo ver quem que entra e quando que entra em cada atividade. Isso está meio que todos os professores estão alertando os alunos para depois não perder ponto à toa, né? Já vai ter que ver e fazer mesmo, né? Vai seguindo certinho para avaliação continuada fazer sentido, né? E não deixa para a última hora. Tem um pessoal que tá bem assim, tipo, acessou umas 2 vezes e aí perde ponto, né? E a gente sabe que às vezes esses pontinhos pode fazer falta lá no final do semestre. Tá bom? Um aviso que eu esqueci de falar no começo. Então tá bom, gente, por hoje é só. Certo? Valeu, professor. Obrigado. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail, pelo AVA ou pelo grupo, tá bom? Boa noite, obrigada para todo mundo. Eu que agradeço, professora. Bom fim de semana e até semana que vem. Até semana que vem.